Em um aeroporto em Los Angeles, as comissárias de bordo Jenny e Paula estão se preparando para a próxima viagem. O capitão Forrest e seu copiloto vão conversar com eles e percebem que não terão muitos passageiros esta noite por causa das tempestades. Wilcy também toma remédio porque não está se sentindo bem. Então os atendentes conhecem os passageiros desta noite. George é um adolescente que sempre viaja sozinho e não gosta de ser sufocado. Bev veio com seu marido, Dr. Kingston, cujo Parkinson não o permite mover ou falar. A médica do exército, Shyla, está nervosa com o voo, enquanto Louise relaxa com seu gato. Niall e Susan esperam um bebê e são bastante germofóbicos, então limpam seus assentos antes de se sentarem, enquanto Forrest e Nika são estrangeiros animados que não falam muito bem inglês. Henry trouxe uma gaiola de hamsters e quando Ralph tenta ajudá-lo a colocá-la no depósito é mordido no processo. A gaiola não cabe, então os comissários de bordo obrigam Henry a enviá-la para o porão de carga. O empresário Preston continua espirrando, aparentemente doente com o mesmo que Wilcy. Quando o avião finalmente decola, Jenny tem que lembrar Niall para desligar seu telefone e quando ele se recusa, Henry o obriga a fazer. Ambos os homens ficam irritados e discutem, então Jenny os manda voltar para seus lugares lembrando que eles podem ser presos quando aterrissarem se não se comportarem. Depois Henry flerta com Jenny contando sobre seu doutorado e fazendo um comentário sobre o lamentável estado das maneiras da sociedade. Momentos depois, Henry está assistindo às notícias e descobre que o Centro de Controle de Doenças, ou CDC, cercou um prédio em Los Angeles. Enquanto isso, Ralph não se sente bem e pede água enquanto olha para o ferimento no seu polegar. Jenny percebe que ele está sentado de um jeito estranho e ao checar, ele de repente vomita nela. Ele está com espuma na boca exigindo descer, então os comissários de bordo fazem o seu melhor para cuidar dele. Ninguém percebe o gato andando por aí e comendo um pouco de vômito do chão. Jenny deixa o cara com Paula e vai limpar todo o vômito do corpo, mas naquele momento Ralph corre pelo corredor e a derruba. Ele começa a bater na porta do cockpit pedindo para o avião parar, então Wilcy segue o protocolo e tranca a porta enquanto Forrest avisa a torre de controle sobre a situação. Henry tenta impedir Ralph, mas é facilmente dominado. E o mesmo acontece com George. Então, what is we up besides? Preston, George, Paula e Sheila se juntam a Henry para segurar Ralph e finalmente derrubá-lo. Usando algemas de plástico, eles amarram seus pulsos. Depois, Shyla verifica se ninguém se machucou enquanto Jenny se desespera em particular, contando para Paula como ela falhou em ser útil numa emergência. Naquele momento, Forrest anuncia que recebeu ordens para pousar e manda todos para os seus assentos. O avião treme muito enquanto desce e os comissários ensinam todos a manterem as cabeças baixas. O corpo de Ralph desliza e bate a cabeça, então Jenny e Paula precisam se esforçar para mover ele para um assento. Enquanto Paul luta com o cinto de segurança, Ralph acorda com os olhos vermelhos e a morde no nariz, ferindo-a gravemente. Então Ralph enlouquece e mais uma vez os passageiros têm que se unir para empurrá-lo para o banheiro, trancando-o. Quando o avião finalmente pousa, Shyla usa o kit de primeiros socorros de emergência para dar a Paul um remédio que a impedirá de entrar em choque e amarra um lenço em seu rosto. Mas ela está perdendo muito sangue e precisa de atenção médica imediata. Forrest fica frustrado porque a torre de controle manda esperar, mesmo sabendo da emergência, e ele decide quebrar as regras escolhendo um portão não designado. Por sorte, o carregador de bagagens Ed vê o avião chegando e abre o portão bem a tempo. Forrest e Wilson seguram a porta do banheiro do avião enquanto todos os outros deixam o avião desesperadamente, exceto Bev e Kingston, que precisam de ajuda para se mover. Ed guia o grupo até o outro lado do portão, mas a porta está trancada e ninguém responde ao seu pedido no rádio. Eles não têm escolha a não ser seguir Ed por uma entrada de funcionários para entrar na área de preparação do aeroporto. O grupo sobe as escadas e Ed alcança as outras portas, porém fica chocado ao descobrir que estão todas trancadas. O que nunca havia acontecido. Quando ele verifica o quadro de energia, confirma que estão em lockdown e tudo o que fazem será visto nas câmeras de segurança que ainda estão ativas. Uma discussão sobre o que fazer começa, mas é interrompida pelo som repentino de sirenes. Eles olham por uma janela e notam ambulâncias e carros de polícia do lado de fora, apenas para a janela ser coberta. Uma voz anuncia que o grupo foi colocado em quarentena e eles têm que esperar até que a ajuda chegue. Os passageiros ligam para suas famílias para contar o que está acontecendo antes de se unirem para brigar com a Jenny, vendo-a como o símbolo das decisões da companhia aérea. Jenny não sabe como se defender, mas felizmente Shyla interrompe os gritos para dizer que tem um kit médico em sua bagagem que poderia ajudar Paula a sobreviver mais algumas horas. Jenny leva Ed e alguns passageiros para procurar a bagagem de Shyla, mas naquele momento a energia acaba. Ed os guia com sua lanterna e quando retornam ao avião, descobrem que Wilson e Forrest desapareceram. Jenny abre o banheiro e fica horrorizada ao ver sangue por todo lado. Preston se move para pegar seu laptop e esbarra em Kingston, que está sentado sozinho. Sua esposa desapareceu e quando os outros se perguntam o que aconteceu, Kingston usa seus olhos para apontar para um par de algemas de plástico no chão que foram mastigadas. Enquanto isso, Ed corta o carpete no chão para alcançar uma escotilha que os leva diretamente ao compartimento de bagagens. Jenny pega o kit médico de Shyla enquanto Niall pega uma arma da sua mala. Ed se assusta quando um roedor passa perto dos seus pés e o espanta dizendo que era um rato. Mas Henry acha que era apenas um dos seus hamsters porque encontrou a gaiola quebrada. Quando Jenny sai do porão, ela olha ao redor e nota o laptop do Preston coberto de sangue. No final do corredor, Wilson corre com toda sua força rosnando e também coberto de sangue.
De repente uma floresta infectada aparece atrás de Jenny e a ataca. Os rapazes imediatamente saem para ajudar, mas socos não fazem nada. Então Niall atira nele até a morte enquanto um pouco do sangue de Forrest cai em seu rosto. Depois o grupo sai correndo do avião e no corredor do portão encontram Kingston jogado da sua cadeira de rodas e um Preston inconsciente mordido na parte de trás do pescoço. Perto dali Jenny encontra Bev chorando e pedindo ajuda, mas ela de repente se transforma e ataca. Por sorte Jenny corre mais que ela e os rapazes empurram a porta para trancá-la do lado de fora. O grupo volta para os outros e Shyla faz o seu melhor para cuidar de Paula. Susan limpa o sangue do rosto de Niall, mas eles ainda trocam um beijo. Henry e Ed colocam móveis na frente da porta para impedir Bev de entrar. E Jenny olha ao redor encontrando gotas de sangue no chão e se preocupando de onde vieram. Finalmente perdendo a paciência, Jenny manda todos calarem a boca e assume a liderança já que o capitão morreu. Shyla explica que não é nenhuma doença conhecida e Jenny lembra do prédio no noticiário que também foi quarentenado. Kingston percebe um rato de olhos bem vermelhos por perto, mas ele mal consegue murmurar, então não é ferido. O rato cai em sua cabeça e consegue mordê-lo antes de George tirá-lo. Enquanto os rapazes pegam o rato num balde, Shyla cuida do ferimento. Então o grupo concorda em trancar George e Paula dentro de uma caixa caso eles também se transformem. Então Ed usa uma luva para pegar o rato e percebe que tem uma etiqueta na pata significando que fugiu de um laboratório. George diz que Henry trouxe e mentiu sobre os hamsters porque tem certeza que viu caudas longas na gaiola mais cedo. Quando Henry nega, Jenny o leva para um lado para exigir a verdade e Henry jura que não foi ele, apontando que ratos de laboratório não teriam passado pela segurança. Enquanto se abraçam em busca de conforto, de repente Ralph aparece e pula em Jenny, ignorando as tentativas de Henry de pará-lo. Os outros ouvem os gritos e correm para ajudar, unindo suas forças para estrangular Ralph com uma mangueiras. Naquele momento Ed recebe uma mensagem no rádio dizendo que o CDC finalmente chegou. O grupo se reúne na porta, mas 4 policiais entram em vez de deixá-los sair. Eles mantêm o grupo sob a mira de uma arma enquanto pegam o rádio e a arma do Niles, depois vão até Paula e Kingston para aplicar as injeções. O grupo exige uma explicação, mas os oficiais só dizem que é protocolo. Os oficiais então exigem que os outros também concordem com uma injeção. Todos hesitam, então Louise se voluntaria primeiro, mas antes que possa ser injetada, seu gato morde seu pescoço e foge. Enquanto um oficial atira e erra todos os tiros, Kingston finalmente se transforma e pula no cara para mordê-lo. Os outros oficiais atiram em Kingston e tentam levar seu parceiro embora só para encontrar a porta trancada. Eles atiram nela para forçar a abertura e correm para fora, assim forçados. Aproveitam a chance para segui-los. A polícia abre fogo assim que os vê e mata todos, exceto um agente que é atingido apenas na perna. O grupo arrasta o agente sobrevivente para dentro antes de fechar a porta. Naquele momento eles ouvem os rugidos das pessoas infectadas se aproximando, então eles correm para se esconder dentro de um container. Susan para quando percebe Niall espumando pela boca, então os outros têm que arrastá-la enquanto explicam que ele está infectado. Depois de fechar o recipiente, Sheila aponta que cada injeção tinha uma cor diferente, então todos estavam recebendo algo diferente e não apenas um protocolo. Henry revela que pegou uma arma e obriga o policial a confessar o que sabe. Acontece que ele não é do CDC. Ele é na verdade da CBDT ou Organização de Terrorismo Doméstico Químico Biológico, que trabalha sob a segurança interna. Uma das unidades foi aquele apartamento em Los Angeles algumas horas atrás, mas ninguém saiu. No sótão encontraram um laboratório de bioterrorismo criado por um culto. Tentaram desenvolver uma cura a partir de um sobrevivente, mas só piorou a situação, indicando que este grupo seria o próximo teste humano. Após confirmar que os ratos transmitem a doença, o policial pega a arma de Henry e se suicida. Nika tem um colapso enquanto Ed lembra que este terminal costuma ficar alagado por causa de um antigo túnel de drenagem, significando que eles poderiam escapar por ele se o encontrassem. De repente vemos aparecer uma abertura no topo do container, e alguém agarra a mão de Ed, então Henry tenta atirar só para descobrir que está sem balas. Ed diz para George apertar um botão que levanta o container e esmaga Wilson contra uma viga. Depois, o grupo sai do container e Ed os guia pela área enquanto Jenny percebe que Henry está desaparecido. Nika caminha atrás e de repente algo a arrasta para longe dos outros, então o grupo corre escada acima para escapar. Em segredo, Henry acessa uma mochila com outra arma. Enquanto o grupo foge, Jenny tropeça e encontra Paula, que também se transformou. Jenny tem que aceitar que sua amiga se foi e usa uma chave inglesa para lutar contra a criatura até empurrá-la da plataforma, matando-a. Então o grupo chega a um escritório onde procuram os projetos do terminal, que mostram um caminho através de uma parede para encontrar o túnel de drenagem. Enquanto isso, George revela que roubou a bolsa de Henry e dentro ele encontra documentos suspeitos registrando experimentos de laboratório, sem mencionar uma caixa misteriosa. Nesse momento, Susan e Niall os encontram e tentam atacar, mas Henry volta e atira nos dois bem na hora. Ed percebe que Henry foi mordido e George aproveita a chance para abrir a caixa, revelando um monte de medicamentos e uma seringa. Henry finalmente admite que trouxe os ratos e explica que faz parte do culto mencionado pelo policial. O objetivo deles é limpar o planeta dos humanos, que se tornam mais violentos e destrutivos a cada dia. Henry ameaça matar Jenny se George não entregar o antídoto, então Ed pula nele para impedi-lo, apenas para ser morto a tiros. Os outros agora estão assustados e deixam Henry tomar o antídoto que ele mistura com o sangue de sua ferida e injeta em seu olho enquanto explica que seu grupo tem seguidores em várias organizações e é assim que ele conseguiu passar os ratos pela segurança. Agora Henry está pronto para partir e quer levar George como refém. Jenny tenta impedi-lo, mas Henry a derruba e foge com o garoto e os projetos. Jenny está extremamente tonta, então Shyla sai primeiro. Minutos depois, Jenny também sai e é encontrada por um Preston infectado.
Uma perseguição acontece e Preston quase a pega, então Jenny tem que chutá-lo para longe. Depois ela atrai ele para uma máquina e bate na cabeça dele com a tampa até ele morrer. Depois, ela continua procurando por George e tem que pegar um caminho diferente quando vê Nika transformada por perto. Entrando em outro cômodo, ela esbarra em Shyla, que recuperou os óculos térmicos do oficial. Ela coloca neles em Jenny e revela que foi mordida, então pede para Jenny ir atrás de George enquanto ela ganha tempo. Shyla volta à sala principal e fala alto para chamar a atenção dos infectados restantes, que imediatamente a atacam querendo matá-la. Jenny encontra um buraco na parede que Henry abriu para seguir pelo túnel e quando ela está prestes a entrar, é agarrada por Louise. Usando a chave inglesa, ela bate na Louise até derrubá-la. Então, Jenny caminha pelo espaço entre as paredes, notando gotas de sangue no chão graças aos óculos. Ela fica assustada quando vê alguns animais, mas são apenas ratos e não os ratos de laboratório. Seguindo o rastro de sangue, Jenny encontra os projetos e a camisa de Henry ao lado de uma escada que leva ao túnel de drenagem. Ela olha para baixo e encontra George, que explica que o antídoto não funcionou e Henry também se transformou. Ignorando os avisos do George, Jenny desce e percebe algumas gotas de sangue caindo em seus óculos. De repente Henry aparece e ataca ela, fazendo-a derrubar os óculos antes de começar a jogá-la para todo lado. Enquanto Jenny faz o possível para contê-lo, George coloca os óculos e pega a arma, atirando em Henry. Agora livre, Jenny pega os óculos de volta e usa a chave inglesa para acabar com Henry com um golpe na cabeça. Naquele momento, enormes chamas surgem pela escotilha, significando que as equipes do lado de fora estão incendiando o terminal. A saída está infelizmente bloqueada, mas Jenny encontra um túnel de bagagens e derruba a tampa. George está com muito medo de descer lá, então Jenny dá a ele os óculos e permite que ele vá primeiro por segurança. Ao ouvirem explosões lá fora, o duo se move o mais rápido possível, mas logo Jenny começa a se cansar e percebe que está infectada. George se vira e a vê vomitando, mas ele se recusa a ir embora sem ela. Jenny concorda em continuar seguindo-o apenas por ele. Eventualmente eles encontram a saída, que está bloqueada por barras. George consegue simplesmente passar por elas e, quando se vira novamente, uma Jenny transformada estica a mão pelas barras para atacá-lo. Felizmente ela é grande demais para passar e George se liberta tirando o casaco. Depois George finalmente consegue escapar do aeroporto. Enquanto isso, o gato de Louise também foge e segue para a cidade. Certifique-se de se inscrever e ativar as notificações para assistir mais vídeos como este. Obrigado por assistir.